A culpa é minha porque eu já o devia ter tirado em 2 ou 3 jogos e estou sempre a metê-lo. Aí a culpa é minha, a responsabilidade é toda minha. Nós, como tu disseste bem, nós sabemos que o Veiga a qualquer momento nos pode dar coisas e decide jogos. Como disseste bem, fez 3 assistências. E o problema é o treinador que insiste em estar sempre a metê-lo. E eu tenho forçado muito, por exemplo, o Veiga. E como eu vos disse, muitas vezes vocês reclamam da fase dos jogadores e deixem que eu vos diga de coração, não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem, porque jogam cansados, que jogam com a bateria. Sabem quando vocês pegam no vosso telemóvel e a bateria está a 50%? Muitas das vezes os nossos jogos aqui são feitos a 50%. E eles têm que ir lá para dentro de qualquer jeito. E depois nós queremos que aos 70 minutos, aos 80, eles tenham a frescura mental para fazer bem o passe, para fazer bem o cruzamento. E quando tu estás cansado aqui, reflete-se ali. E é verdade, o Veiga não está na sua melhor forma e o responsável sou eu. E aí acho que até pega um pouco do gancho daquilo que a gente vinha falando. Imagino eu que o Abel Ferreira não quer arrebentar com o Veiga. Não quer estourar o joelho do Veiga. Só que ele me falou, eu deveria ter tirado já uns 3 jogos, né? E não o fiz. Então, ou seja, tinha, obviamente, que com auxílio também ali do departamento médico, mostrando que, beleza, ele pode jogar. Talvez não esteja nas melhores condições, mas pode jogar. Era o que eu queria que tivesse acontecido com o Pedro de la Cruz, era só isso. Então, mas aí você está correndo um risco, né? Mas enfim. Mas então o Abel está correndo um risco. Está correndo, ele mesmo admitiu. Mas o primeiro ponto é que ele ia jogar em casa. O segundo ponto é que ele não tem o elenco que o Tite tem. Mas diferentemente da situação do Pedro de la Cruz, o Veiga não está num limiar de desgaste muscular. Está num limiar mental, anímico, de falta de bateria, de jogando menos. Então, agora, nessa entrevista e nas últimas entrevistas, eu vi o Abel citar algumas vezes o Guardiola, e nessa ele cita. Quando ele fala assim, vocês viram que o Guardiola falou do calendário, depois que foi eliminado e tudo mais? É o Guardiola falando e tudo. E ele está fazendo algo que o Guardiola normalmente faz em relação ao Haaland, né? Uhum. Porque todas as vezes que começam a descer o cacete no Haaland, o Guardiola fala, não, a culpa é minha. A culpa é minha. E o Haaland está mal porque a culpa é minha. É minha obrigação envolvê-lo, parará. E é a segunda vez que o Abel faz isso. Porque quando começaram a criticar o Everton no Paulista, ele foi para a entrevista coletiva e falou, não, o Everton está inseguro, é culpa minha. E agora, que para mim não convenceu na ocasião, tá? Para mim, acho que o Everton estava fazendo exatamente o que ele sempre fez, mas enfim. Mas esse negócio de sair na área, para sair mais do gol, na bola ele estava fazendo, mas não era só isso. Mas eu não curto muito esse negócio, tá ruim. E agora ele falou a mesma coisa para o Veiga, e que talvez, assim, não cola muito, porque se você pegar a reta final do Brasileiro, o Veiga, ele foi importante em alguns jogos, como por exemplo contra o Internacional em Barueri, que ele participou dos 2 gols e tudo, mas ele não estava jogando no normal dele, já desde a reta final do Brasileiro. Ele começou bem o Campeonato Paulista e depois deu uma queda boa, né? Sim. Talvez ali, e aí vale o que eu falei pro Tite aqui com relação, por exemplo, ao Varela no Carioca, o cenário do Paulista permitia você poupar o Veiga, permitia você dar um refresco pro Veiga, permitia você falar assim, Veiga, ó, tá ferrado, tá precisando de descanso, tá estafado, fica uma semana, vai fazer, né? Dava, porque dentro do Campeonato Paulista, Palmeiras ia se classificar e tudo. Enfim, mas acho que me pegou muito isso, ele fazendo exatamente o que o Guardiola faz com o Haaland. Não, a culpa é minha, não é do Haaland e tudo. Ele falando, a culpa é minha, não é do Veiga. E o Veiga tem a mudança tática também no Paulista, que também jogando mais à esquerda, jogando mais à esquerda, mais aberto, não é dele. Ele pode jogar à direita, não como o Fernando Diniz colocou como ponta direita na seleção, mas um pouquinho mais. Então teve essa questão tática, mas é muito disso. E mesmo assim é um cara muito decisivo. Contra o Liverpool, aquela célebre manchete do Paulo Leão. Paulo, um editor de Campinas, não gostava do Paulo Leão. Aí um dia ele fez 5 gols e a manchete era Paulo Leão, 5 gols e mais nada. O Veiga contra o Liverpool não jogou bem também, mas deu as 3 assistências, né? Mas mesmo escanteio, e o próprio Abel já falou, não tem força, a bola não está chegando. Fora a qualidade, às vezes muitas cobranças nem no primeiro pau, antes do primeiro pau. Então assim,
Sério, eu já ia te corrigir quando você falou contra o Liverpool, já ia te corrigir. Não, foi contra o Chelsea. Achando que você estava falando do Mundial. Não, com o Chelsea foi bem. Então, depois que eu não lembrava. O Chelsea do Equador. Contra o Liverpool. Aliás, tinha que fazer. Ainda mais a gente nem se consegue ter todos os direitos. Eu podia fazer um campeonato do. Não vou falar da Shopee, mas já falei. Mas assim, para todos os times, né? O Colo-Colo de Ilhéus, fazer todos os times que você tem que explicar de onde é. Inter de Bebedouro, fazer uma Copa. Fazer. Pois é.